Nós vamos falar agora sobre a censura das redes sociais, tá? Um monte de gente voltou a falar de censura das redes sociais agora, particularmente o Fachin, mas não foi só ele não, tá? Um monte de gente da esquerda. Por que esse pessoal tá voltando a falar de censura das redes sociais, de que temos que tomar um cuidado com a guerra informacional no Brasil e não sei o que lá? É aquele fenômeno que eu falei para vocês, né? A esquerda percebe que está perdendo a guerra. Eles achavam que tirando o Bolsonaro do poder, tudo voltaria ao normal e coisa e tal. E o que eles estão vendo agora é que não. O Bolsonaro não é um movimento. O Bolsonaro não é a causa do problema. O Bolsonaro é uma consequência dos problemas. Mesmo que eles consigam, sei lá, prender Bolsonaro, tirar Bolsonaro da vida política, o problema vai continuar existindo. Ninguém quer mais a esquerda. As soluções que a esquerda traz para a sociedade são consideradas atrasadas. Ou a esquerda busca outras coisas, outra pauta para ela atuar. Essa pauta de controlar a economia não cola mais. A economia é um organismo vivo, você não consegue resolver esse problema com política pública. Achar que governo vai resolver a vida das pessoas é um erro. O governo só atrapalha, não tem condição de ajudar ninguém. O governo ajuda quem está no governo. Quem está no governo é ajudado pelo governo. Agora, para a sociedade como um todo, só atrapalha. E a sociedade isso fica cada vez mais claro, justamente pela questão da informação descentralizada e distribuída. Aí é a dor desse pessoal. Eles achavam que iam destruir Bolsonaro, não destruíram Bolsonaro. Então eles percebem que o poder que eles têm está menor. Tem que censurar a internet, é o que eles acham que vai resolver, sendo que não vai resolver. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e o Cálice o Povo, Fiat Maréia, a bomba brasileira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Fachin falou que defendeu a regulamentação das redes sociais e cobrou a ação do Congresso. Não, porque tem que fazer, porque se não fizer a gente vai ter que fazer isso no STF. Lembra que eu falei para vocês, né? O STF não sabe, ninguém sabe fazer isso, porque não tem como você regular as redes sociais. A verdade é essa. Qualquer coisa que você tente colocar como regulação das redes sociais vira censura automaticamente, que é o que eles querem, entendeu? Mas fica feio dizer que está defendendo censura. Então eles querem uma maneira de tirar a responsabilidade. Eles querem a censura, mas sem dizer que foram eles que fizeram a censura. Então eles querem que o Congresso faça a censura. Não vai passar os projetos de lei que estão lá visando esse negócio, como eu falei para vocês. Se não passou em maio de 2023, no auge do poder do Lula, no auge da pressão do Alexandre de Moraes e do Lula para censurar a internet brasileira, se não passou o PL das fake news, não vai passar agora. Então esse tipo de coisa aqui é ilusão deles, né? Mas aí o pessoal começou a ficar desesperado, né? Aqui, ó, o Fachin, vocês sabem, é o cara mais à esquerda lá dentro do STF, né? E ele está pedindo isso. Aqui, ó, o Celso Amorim falou que desinformação nas redes estimula movimentos de extrema direita, diz Amorim. O Amorim é o mais à esquerda que tem no governo Lula também, porque o governo Lula tem pessoas com vários tons de vermelho lá, né? O Amorim está entre os mais da extrema esquerda aqui, né? E o que esse pessoal está falando? Esse pessoal está falando, eles estão repercutindo algo que os pensadores da esquerda, o pessoal teórico da esquerda está falando aqui, ó. Por exemplo, o Reinaldo Aragon Gonçalves aqui, que é um cientista de inteligência artificial, rede conecta de não sei o que lá, e desenvolve comunicação científica e coisa e tal. O pessoal que pensa na esquerda está chegando à conclusão de que esse é o problema, temos que resolver o problema da rede social. Agora, olha só o que ele está propondo aqui, né? Esse aqui é o artigo, esse pessoal aqui está falando porque, né, está repercutindo o que os pensadores da esquerda estão falando. São idiotas, tanto o Fachin quanto o Celso Amorim, idiotas, mas são idiotas da esquerda, né? E aí, olha só o que a esquerda está querendo, o que esses pensadores da esquerda estão querendo, né? Aqui, ó, o Brasil está sendo invadido não por exércitos, mas por plataformas, dados e narrativas que moldam nosso destino sem que percebamos, né? E o pessoal não percebe a ideia absurda que tem por trás disso, que é, se realmente a população brasileira não pensa e ela pode ser manipulada por narrativas e coisa e tal, ué, que diferença faz então? Porque se a pessoa não tem livre iniciativa, não tem livre-arbítrio, ela não consegue pensar por ela mesma, essa guerra já está perdida, meu amigo. Se ela não estiver envolvida na narrativa de outros países, vai estar envolvida na narrativa daqui de vocês, do PT aqui no Brasil, vai estar envolvida na narrativa de outras pessoas. Esse aqui é o argumento, o ponto falho fundamental desse pessoal que fala que, não, porque a internet influencia as pessoas. Veja, eu não nego que é lógico que existe alguma influência. Você tem informação, te influencia de alguma forma. Se
sempre tem isso. Mas a definição, no final das contas, é sua. E o que eu falo para vocês, a influência era muito pior na época da informação centralizada, porque aí as pessoas conseguiam realmente controlar o que você recebia. Ali você tinha uma narrativa forte. Agora com a internet o que acontece é o contrário. Esse pessoal está chorando porque eles perderam a capacidade de eles imporem a narrativa no povo brasileiro. Antes eles conseguiam, através da Rede Globo, através da Folha de São Paulo, do jornal Globo, dessa mídia podre toda que a gente tem aqui no Brasil, que faz o serviço da esquerda. Agora que você tem informação descentralizada, as pessoas têm informação de várias frentes. Tem a minha informação aqui, mas pode pegar canal de esquerda também, vai pegar canal de um monte de gente. Só que a questão é, no final das contas, quem toma a decisão é o indivíduo. Isso você não pode ignorar. Se você é parte do princípio que todo mundo pode ser influenciado pela informação, acabou, não tem nada o que fazer, acabou. É uma guerra de narrativa, né? E não é, o problema é esse. O problema desse pessoal é justamente isso. Não é mais uma guerra de narrativa. Era antes, agora não é, né? E aí o que eles sugerem para resolver o problema, né? Eles choram aqui, falam que não, porque as big techs e não sei o que lá, que a guerra híbrida que não precisa de tanques e coisa e tal, se dá por meio do controle das estruturas digitais, da manipulação de dados, dominação algorítmica. Esse pessoal não deve nem fazer ideia do que é um algoritmo, cara. Eu fico pensando nisso, cara. Realmente é triste viver na cabeça dessas pessoas, né? Enfim, aí que eles... Olha a proposta deles aqui, olha só. Aqui, isso aqui é a proposta deles, ó. Deixa eu diminuir aqui para caber aqui, ó. Infraestrutura digital, como é que está a situação no Brasil? Dependência das big techs estrangeiras. Exemplos internacionais. A China, que tem a internet autônoma da China. Olha o exemplo que o cara está dando. O que o cara quer é um modelo chinês aqui no Brasil, de fechar a internet para você só poder acessar o que o governo permitir, não poder conversar. E o pior é que não contaram para ele que a China também está perdendo essa guerra. Tá? A informação descentralizada é tão forte que mesmo lá na China eles estão perdendo essa guerra. A China parece mais isolada, muito mais pelo fator cultural e da linguagem, né? A linguagem chinesa, ela é uma linguagem difícil de nós aqui no Ocidente aprendermos, e também para o chinês se comunicar em inglês é muito difícil de fazer isso. A China tem 1 bilhão de pessoas, mas a maior parte da população é muito pobre, igual você vê aqui no Brasil. Muita gente aqui no Brasil ainda tem dificuldade com a língua inglesa, né? O que é um absurdo nessa altura do campeonato. Se você não sabe inglês, aprenda. É muito importante para você ter acesso a fontes de informação inglesas, né? De outros países. Hoje em dia, o inglês é a língua universal. Você, sabendo inglês, você ouve alemão, você ouve holandês, você ouve ucraniano, você ouve russo, você ouve todo mundo, né? Então, olha o que o cara está propondo. O cara quer um modelo chinês de infraestrutura de internet. É isso que ele está propondo na maior cara dura, que é, não, temos que fazer uma internet autônoma igual na China. Proteção de dados, vazamentos massivos, espionagem estrangeira. A Rússia obriga... Olha o padrão do cara. O ponto de controle dele é Rússia e China, né? Obriga o armazenamento em seu território. E, de novo, a Rússia é outro exemplo que está perdendo essa guerra feio. Esse pessoal gosta de dizer que não, porque se a gente controlar toda a informação, a gente vai ter acesso. E eles não percebem que o problema não é eu falando, não são os influenciadores médios como eu, ou grandes que tem por aí, falando coisas para as pessoas. Não é isso o problema. O problema são as pessoas conversando entre elas. É isso que é a espinha dorsal da internet. E isso continua existindo, mesmo quando você tem censura igual lá na China, mesmo quando tem censura igual na Rússia. A Rússia já tem uma internet isolada igual a China, e no entanto você tem muito mais contato com eles. Por quê? Porque é mais comum os russos saberem inglês e vice-versa, né? Então aqui, ó, plataformas digitais, ausência de alternativas nacionais. Não temos que fazer o nosso WeChat, o nosso Baidu, o VK e o Yandex. Caraca, bicho, que puta que pariu, cara. Que idiotice desse cara. Olha o esforço que vai ter para ter ferramentas que são muito piores no final das contas. O VK é muito ruim, o Yandex é muito ruim, e o Yandex saiu da Rússia, vocês sabem, né? O Yandex saiu de lá justamente por causa da tentativa de controle do Putin, né? O VK ficou lá como uma casca também. O cara que fez o VK criou depois o Telegram, que é o cara do Telegram, e saiu da Rússia também, né? Ou seja, que porcaria de desenvolvimento de plataforma. O cara quer implantar no Brasil o modelo da China e da Rússia. Aí depois, no terceiro ponto aqui, ele vai para a União Europeia, porque para não ficar feio, para não ficar dizendo que eu estou só pegando Rússia e China e coisa e tal. Ah, vamos pegar aqui a União Europeia com educação tecnológica, que nós temos que ter educação tecnológica. É meio que diferença faz isso? De novo, o que eu falo para vocês, educação tecnológica é sempre bom, tá? Eu acho que é positivo você ensinar as pessoas como é que evita bugs, como é que evita informação falsa. Isso é ótimo, mas isso não faz diferença.
Ele botou aqui só para tentar botar a União Europeia no meio. Depois ele botou mais embaixo mais uma da União Europeia que eu vou falar aqui. Ó. Segurança cibernética, Rússia, unidades cibernéticas nacionais e coisa e tal. E a China também, fortalecimento de valores nacionais e guerra cultural e coisa e tal. Olha só, guerra cultural. O cara tá defendendo guerra cultural, meu amigo. Guerra cultural, para quem não sabe, na China, isso levou à morte de inúmeras pessoas lá, porque guerra cultural lá era assim. Se a pessoa tava espalhando mentira, isso foi na época do Mao Zedong, então não é recente não. Estava espalhando mentiras, teorias que iam em desacordo com o preconizado pelo partidão, a pessoa era humilhada publicamente e eventualmente morta, torturada e morta, né? Tem um caso no filme, no seriado do Problema dos Três Corpos, né, que é um seriado chinês, né, em que justamente o pai de uma das personagens lá, ele é sacrificado na Revolução Cultural Chinesa, porque ele lia livros de Albert Einstein. Não pode. Segundo o Partido Comunista Chinês, todo conhecimento pertence ao povo. Você não pode citar autores como Albert Einstein, porque essas pessoas estão, na verdade, roubando o conhecimento do povo e não sei o que lá. E o pai dela era um professor universitário que citou num artigo o Albert Einstein lá, era um físico, né? Enfim, para você ver como é que é a loucura desse pessoal, né? Guerra cultural é um absurdo. A China faz guerra cultural hoje em dia, no sentido de tentar impor sua cultura e coisa e tal, faz, e falha miseravelmente. Tirando os propagandistas chineses, ninguém leva a sério essa coisa. Né? A gente fala aí sobre os edifícios de tofu drag da China, o quanto de merda que tem lá na China em termos de censura, né? E outra coisa, né? Esse negócio de guerra cultural, a Rússia tentou usar isso, tá? A Rússia contratou Rousseff num monte de lugar para tentar convencer as pessoas a apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. O que eles conseguiram? Conseguiram que meia dúzia de otários embarcaram nessa, né? Agora estão numa roubada, porque fazem o ciclo do Jackson Hinkle. Vocês lembram do Jackson Hinkle? Jackson Hinkle era um influencer muito conhecido lá nos Estados Unidos, ele tinha um canal com muita coisa, foi cooptado pelos russos, né? Eu imagino que os russos pagaram ele uma boa grana, né? Ele passou a fazer propaganda russa. O Jackson Hinkle ganhou muito dinheiro, namorou uma russa uma época, né? Deve ser o próprio Kremlin que determinou para ele que a moça era bonita pra caramba, o cara feio pra cacete, né? Aí o que aconteceu? À medida que o tempo passa, você que foi contratado pelos russos, né, o seu valor diminui com o tempo. Por quê? Porque a sua credibilidade cai, né? Fica óbvio que você é um torcedor da Rússia, você está torcendo pelo lado que agressor na guerra. Aí o seu curso vai caindo. Aí a Rússia começa a não te quer mais. Aí começa a te passar para os amiguinhos dele. Aí ele passou a ser o quê? Um defensor do Hamas e do Hezbollah. O cara outro dia estava no Iêmen, lá nos Houthis, lá, o Jackson Hinkle, né, falando no palanque dos Houthis e coisa e tal. Que decadência, né? Tava namorando uma russa loura, bonita pra caramba. Depois disso ela chutou ele, lógico, porque ela é agente da Rússia, né? E agora tá lá no meio do Iêmen, no meio de um monte de macho lá, só tem macho naquele negócio, porque as mulheres não podem sair de casa, né? E ele falando lá pro pessoal. E pior, parece que agora até os árabes chutaram ele, porque, de novo, a importância de quem se vende por propaganda vai caindo com o tempo, porque as pessoas começam a ver que você não é uma pessoa autêntica, que você está fazendo a propaganda para aquele partido, para aquela causa, para aquele país. Então, no final das contas, o seu valor com o tempo vai caindo. É por isso que eu falo, aviso o pessoal aqui no Brasil que está nessa de fazer propaganda para os russos, pode ser muito bom, eles dão dinheiro, dão trocadinho e coisa e tal, pode ajudar o canal e coisa e tal, mas ó, isso a longo prazo é suicídio. Pode ver, o meu canal continua crescendo. O canal das Russetti aí, tudo empacado. Um monte de Russetti que começou a defender coisa russa aqui, tá tudo empacado no YouTube, não cresce mais, né? Por quê? Justamente porque se vender custa caro no final das contas. No longo prazo custa caro pra cacete, né? Aí, ou seja, a Rússia perdeu essa guerra. A Rússia tentou convencer a Europa e os Estados Unidos, a população, a apoiar a Rússia, não conseguiu, né? E aqui, ó, no final ela fala aqui também de legislação regulatória sobre LGPD. É muito engraçado que ele fala de GDPR, que a gente já tem LGPD aqui no Brasil, regulação efetiva do espaço digital. Eles quiseram dizer que, mas eu não sei se eles sabem disso, eles nem devem saber disso, né? Que a gente já tem a LDPR aqui no Brasil, que a LDPR é uma cópia, diga-se de passagem, muito mal feita da GDPR europeia, né? É o que mais os nossos parlamentares sabem fazer, copiar a lei europeia mal copiada, mal feita, né? GDPR já é um absurdo lá na Europa, ficou pior ainda aqui no Brasil. Mas o que eles querem aqui, não porque temos que regulamentar o espaço digital, eles querem censura da internet. Então, isso aqui que a gente está vendo, esse é o que a gente está vendo, né? O pessoal da extrema esquerda, o pessoal mais à esquerda que existe no país, está começando a vir com esse papo de que temos que regular a internet, porque eles viram que esse é o problema, eles não estão conseguindo. Eles achavam que botar o Lula na presidência, tirar o Bolsonaro, iam resolver o problema.
e estão vendo que não vai resolver a coisa nenhuma, né? Estão comprando um problema maior ainda para eles daqui a pouquinho, quando a direita voltar ao poder. O curioso é que até o DCO está certo, é que o DCO está falando aqui, está criticando esse artigo aqui do pessoal do Brasil 247, justamente falando que esse pessoal está querendo controle de redes sociais, querendo censura e coisa e tal. Impressionante, está acertando. Veja que bem, até na esquerda você tem pessoas ainda acordadas nessa história. Eu discordo fundamentalmente do DCO, tá? O DCO prega coisas terríveis aí, mas no final das contas, nesse ponto eles estão corretos. A censura é ruim para todo mundo. Ninguém ganha com a censura. Até a esquerda tem que tomar cuidado, o que eu falei para vocês. Todas essas ferramentas que a esquerda está criando para bater no Bolsonaro, para bater no bolsonarismo, daqui a pouco vai entrar um presidente de direita, vai nomear ministros do STF de direita, a gente vai ter um STF com maioria de direita, e todas essas ferramentas vão estar disponíveis para a direita, meu amigo. E aí? Aí a esquerda vai chorar e vai, mas não pode fazer isso, não pode usar essa lei contra nós e não sei o que lá. Vão chorar, mas é eles que criaram esse problema, né?